Então, o título da mensagem hoje, queridos, é Você pode realizar algo maior que você. Você pode realizar algo maior do que você. Pergunta se encontraram, né? Marcos capítulo 2, todos encontraram? Vamos abrindo aí aos pouquinhos, enquanto, devagarinho, né? Tranquilo, enquanto eu vou fazendo a introdução. Então, irmãos, nós podemos pensar em coisas maiores quando temos um sonho, né? Ou sonhos na vida. Nós podemos pensar em coisas maiores quando desafios de fé se apresentam diante de nós, né? Situações que a gente precisa vencer pela fé. Eu falo sobre desafios realmente, né, irmãos? Porque às vezes as coisas se apresentam e a pessoa não coloca aquela devida força, aquela capacidade que ela tem. Eu não estou falando sobre esse caso, eu estou falando em coisas que realmente se apresentam e a gente sabe que aquilo é grande, né? É além, a gente vê aquilo ali como tão pequeno e aquilo tão além, né? Mas Deus, Ele pode nos dar condições de ir nesse além, né? Amém, queridos? Podemos então, todos encontraram? É Marcos capítulo 2. Quem que vai ler primeiro? Marcos capítulo 2. Podem abrir os microfones para a gente ler a palavra? Flávia pode ler, o primeiro, né? Marcos 2, 1. Pode ler. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Estava em casa. Irmão Henrique, pode ler o 2, por favor? Tem que abrir o microfone, querido. Ô, Ricardo, é Atos 2? Não, é Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2. 2. Ah, perdão. 2. Tranquilo. Tá. Então, muita gente se reuniu ali de não havia lugar nenhum e eles lhes pregavam a palavra. Marina. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Carla. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Marcos. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações dela. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmão Wanderson. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? A Lu não tá aí não, né? Não, Tá. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Irmã Flávia. Nicodemo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Irmão Henrique. Ele pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aí, queridos. Amém. Peço aos amados para a gente fechar os microfones, né? Para que não dê aquele ruído, né? De microfonia aí. Nem o eco, né? Que às vezes dá um ecozinho também. Queridos, o que nós vemos aí, né? Uma história maravilhosa, né? Sob vários pontos de vista. Mas eu queria agora que a gente meditasse num aspecto
da dificuldade desse homem, né? Que ele era paralítico, né? Estava deitado, a paralisia dele era uma paralisia muito grave, severa, ao ponto de ele estar deitado, né? E eles ouviram falar que Jesus estava naquele lugar, né? E Jesus não estava ali numa igreja, engraçado isso, né? Se você reparar, estava numa casa, ou seja, uma célula ali, na presença do Senhor Jesus já é manifesta também nas nossas casas, né? Por meio dessa palavra. Então o Senhor Jesus estava ali e muita gente se ajuntou, né? Muito povo, de modo que nem assim, já estava assim, até entupido, vamos chamar assim, até na porta da casa, não tinha como entrar, né? Então, aqueles homens ouviram falar do Senhor Jesus, né? E eles levaram um amigo, né? Até para colocar a presença do Senhor Jesus, porque eles creram de coração que Jesus levantaria, né, o paralítico daquela situação que ele estava, né? E chegando lá, como estava lotado, eles não pararam, né? Esses amigos, esses 4 homens, eles pegaram um paralítico, levaram para cima de um telhado, né? E aí eu já começo a trazer alguns elementos que eu queria que você meditasse sobre isso, né? Na nossa caminhada cristã, e é muito bom que a gente esteja com pessoas de fé, né? Haverão dificuldades, né? Inclusive ali a dificuldade se apresentava no meio do próprio povo de Deus, né? Ou seja, o próprio povo de Deus estava na frente, fisicamente falando, né? Apresentou ali uma dificuldade. Mas aquilo paralisou aqueles homens? Não. Quem tem fé, irmãos, ele não fica paralisado. Deus dá uma estratégia. E eles usaram a estratégia de Deus e levantaram esse paralítico até um telhado, irmãos. Irmão, para quem já tentou pegar uma pessoa desacordada ou ajudar alguém assim para levantar, como é difícil você pegar um corpo de um adulto e você levantar, irmão. Precisa de mais gente? Precisa. Mas para colocar em cima de um telhado, irmão, com poucas ou nenhum recurso. Mas eles não desistiram, não desanimaram, eles foram em frente, né? Quem está com a fé genuína, a pessoa vai em frente. Deus dá condições. Eles levantaram esse homem sobre o telhado, irmãos. E lá em cima, eles tiveram que manobrar esse homem, porque eles chegaram à conclusão seguinte, a estratégia é: vamos abrir o telhado e a gente vai descer esse homem na presença de Jesus lá embaixo. Então eles tiveram que calcular mais ou menos onde é que Jesus poderia estar ali pelo ângulo que foi possível imaginar. Eles manobraram com esse homem em cima do telhado. Imagina isso, irmão. Não é manobrar uma pessoa que está cega, que você vai dizer, não, faz isso, faz aquilo. Não. O homem estava como aquela pessoa, né? Como um saco, né? Vou usar essa palavra para você entender. Ou seja, sem nenhum movimento que pudesse auxiliá-los. Eles tiveram todo esse trabalho, colocaram o homem numa posição de segurança. Irmãos, quem já brincou aí quando menino, sabe como tem que ter, vamos dizer, cuidado para você não cair do telhado, para você não pisar errado e aparecer na frente de todo mundo da pior forma, da maneira mais desonrosa possível lá embaixo. Eu já caí. Então, quem já passou por isso sabe, aqueles homens tiveram todo esse cuidado, irmãos, e segurando um paralítico, irmãos. Então eles chegaram naquela posição, e aí eu queria que você meditasse sobre isso. Quem tem fé, a fé faz romper barreiras, né? E aquela casa era de terceiros, mesmo assim eles foram e fizeram um buraco no telhado, irmãos. Olha a fé daqueles homens. A fé daqueles homens deixava eles mesmos confortados do seguinte: Deus vai fazer um milagre aqui, e esse buraco não vai ser um buraco para a tristeza de ninguém, vai ser um buraco para a glória de Deus. E eles baixaram aquele homem no meio ali, na frente do Senhor Jesus. Irmão. E Jesus, a palavra de Deus diz no verso 5, você também peço que medite nele, Jesus diz ali que vendo a fé deles, disse aquele homem na sequência, perdoados são os teus pecados. Né? E eu queria que você prestasse atenção também, que ali naquele local, onde primeiramente, fisicamente, houve a dificuldade para eles chegarem à presença de Jesus, eu não sei qual é a dificuldade que está se apresentando
na sua vida, inclusive em meio ao povo de Deus, para você chegar nessa presença genuína, mas vai pela fé que você vai vencer. Além disso, ali naquele local existiam pessoas que estavam ali não para procurar uma verdade com um coração sincero e puro. Haviam fariseus ali sentados. Talvez até numa posição de destaque, mais próximo. Tanto que Jesus pôde conversar com eles. Né? Porque Jesus percebeu o que estava no coração deles. Que o que estava no coração deles não era, puxa, que palavra de bênção que esse homem deu. Puxa, o paralítico desceu aqui, ele deu uma palavra de amor aqui, de perdão para não. A primeira coisa que veio no coração é, quem é esse homem? Só Deus pode perdoar pecados. Só que Jesus estava, que ele onisciente, ele sabe. E ele sabia o que aquelas pessoas estavam falando no coração. Ele sabe o que a gente fala no coração. E aqueles homens logo ouviram de Jesus. O que é mais difícil? Dizer a esse homem, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele, levanta, pega o teu leito e anda. Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao homem, levanta-te, depois quero que você preste atenção nisso também na sua leitura. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Jesus disse uma coisa ainda muito maior do que somente levantar. Ele deu uma palavra, irmão, de liberdade total àquele homem, dele voltar para casa, de onde ele veio carregado. Então aqueles 4 homens foram lá, pegaram ele, né? Ou onde ele estivesse, a gente não sabe se ele exatamente estava na casa dele naquele momento, mas ele tinha uma casa. E lá naquela casa, todos o conheciam como o paralítico. Mas ele voltou lá como o vencedor, que teve um encontro com Jesus. E chegou em casa andando, irmãos. Porque Jesus disse para ele, vai para a tua casa. E ele não somente levantou, como ele tinha feito a pergunta aos paralíticos na fé, né, aos fariseus. Aos fariseus, como ele falou uma coisa ainda maior. Porque o homem não só levantou, como o homem foi andando para a sua casa, sozinho, irmãos. Que força é essa nas pernas para caminhar até em casa, irmãos? Só um milagre muito, muito grande mesmo. Então, certamente aquele homem teve os pecados perdoados e também teve a sua libertação. Aí eu te pergunto, irmãos, existe alguma paralisia na sua vida que está fazendo você ficar caído, deitado? Quem está cercando a sua vida em volta? À sua volta? São amigos de fé? Pessoas que vão te levar onde for preciso pela fé, te colocar na presença do Senhor Jesus? São pessoas que no momento que precisarem romper uma barreira ou duas, lutarem com você, por você? São essas pessoas que estão caminhando conosco? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Como meditávamos ao início da nossa célula, a gente tem que amar a todos, ser amigo das pessoas. Mas existem pessoas que são especiais, que precisam estar ali conosco. Porque essas pessoas, que são pessoas da fé, a palavra de Deus diz no versículo 5, novamente te convido a meditar sobre isso, Jesus não disse, e vendo, a palavra de Deus não disse, e vendo Jesus o paralítico, e vendo Jesus a atitude daqueles homens, não. A palavra de Deus diz, e vendo Jesus a fé deles. Porque da mesma forma que aqueles 4 homens tiveram fé para levantar o homem em cima do telhado, para manobrar o homem, para abrir as telhas, para baixar o paralítico também teve fé. Para no meio disso tudo não começar a gritar, socorro, me solta, eu não quero isso, vocês vão me derrubar daqui, eu vou cair lá embaixo. Não falou nada, ele estava na mesma fé. Ele só não podia fazer os movimentos, dependia dos amigos. Amém, meus queridos? Então, eu quero que você fique com isso no seu coração. No momento em que você, de repente, você olha assim e fala, poxa, eu estou voando. Mas quem sabe um dia você vai precisar de amigos de fé que vão te ajudar, colocar você na presença de Deus, fazer com que você tenha a oportunidade de Jesus te levantar, seja a área que for da sua vida. Tá bom? Fique com isso no coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Amados, vamos abrir os microfones então para a gente meditar em algumas perguntinhas? Glória a Deus? Amém, queridos. Então, Deus é fiel. Primeira perguntinha, queridos, sem atropelo, hein?
Por que podemos dizer que aqueles 4 homens fizeram algo maior que eles? Por que podemos dizer... pode falar. Novamente, por que podemos dizer... Por que podemos dizer que aqueles 4 homens fizeram algo maior que eles? É a primeira pergunta. Por que podemos dizer que aqueles 4 homens fizeram algo maior que eles? Falo dos homens que carregaram o paralítico, né? Por que eles fizeram algo maior do que eles, irmãos? Porque eles acreditavam que Jesus ia curar, né, o amigo deles, né? E aí eles não mediram esforços para levá-lo até Jesus. Amém. 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 Verdade. Como o irmão falou, são amigos de verdade, né? Porque amigos foram esses que, como o irmão falou, carregar uma pessoa já é meio complicado. E no telhado foi uma fé que moveu os 5, uma coisa extraordinária mesmo, né? Que coisa impressionante. Então, assim, né, fizeram uma coisa realmente, quando você para se ater aos detalhes, né? Eu acho que foi uma coisa extraordinária mesmo que fizeram. É verdade, irmão. Mais alguém? Eles fizeram uma missão quase impossível, né? Aos olhos humanos. É mesmo. MacGyvers. Eu falei com a minha esposa, eu estava conversando aqui com a Marina, eu falei, Marina, no quartel, eu trabalhei junto com uma pessoa. A gente não está ouvindo eles estão nos ouvindo. Sai e volta. Volta. Sai e volta. Não, mas você vai derrubar, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar aqui. Deixa eu ver. A gente imaginar uma cama hoje é diferente, é mais leve. Agora, a gente tem que imaginar os tempos antigos. O peso de uma cama, quanto que não era? Os móveis da minha mãe são móveis antigos, né? É muito tempo para se locomover, né? Para deslocar os móveis. Então, eles fizeram uma missão quase possível, porque só amigos de verdade têm missão quase impossível por causa de nós. Impossível Deus faz, mas os nossos amigos fazem missões para ajudar a gente quase impossível. Eles vão até o final. Amém. Eles foram até o final. Não desistiram. Eles falaram assim, nós vamos entrar e vamos te colocar diante de Jesus. Amém. Vocês acham que se não fossem esses 4 amigos, esse paralítico talvez tivesse conseguido chegar até Jesus? Não. Nesse contexto aí... Não conseguiria não, né? Diz o texto, né? Que a casa estava lotada, não diz? É. Lotada. Uma multidão. O que eu vi aí também é o amor que eles mostraram por um paralítico. Eu imagino que essas pessoas, na época de Cristo, deviam ser completamente desprezadas, né? Não seriam pessoas assim que as pessoas se preocupassem com os leprosos, né? As pessoas com alguma deficiência. Mesmo assim, tiveram aquele amor por uma pessoa que, aos olhos era alguém que não tinha grande valor, porque o que um paralítico naquela época poderia fazer? Né? E aí eles mostraram esse amor que as pessoas têm por o próximo, né? Que às vezes é tão desprezado pelo mundo e a pessoa mostra. É a mesma coisa quando a gente faz aqueles atos de generosidade. Até uma vez eu fui com o Ricardo, a gente foi ali num mendigo que estava debaixo de uma marquise e a gente tentando resgatar, levar ele para Cristo também. É sempre uma tarefa, hercúlea, né? Tirar uma pessoa que está acostumada na rua. Então eu acho que esse amor que mostrou
alguém paralítico, eu acho que foi impressionante também, alguém que, né, aos olhos do mundo, não tem grande valor, estava relegado ali a segundo, terceiro plano. Amém, querido. Verdade. Vocês acham que eles tiveram fé? Só fé. Realmente. Fé acima de tudo. Não é? Jesus falou, né? Está escrito que Jesus viu. Viu a fé Muito deles. impressionante. É muito bonito, porque para fazer o esforço que eles fizeram por uma pessoa assim, como o irmão Maurício falou, uma pessoa assim, né, que não era tão importante, tem que ter muita fé mesmo, muita certeza que ele vai receber a bênção, a cura, depois de fazer um esforço tão grande assim. Mais uma perguntinha aqui, queridos. Você concorda que muitas pessoas querem soluções, mas não procuram informações que as ajude a entender essas soluções? Onde os 4 homens nos ensinam sobre isso? De novo, você concorda que muitas pessoas querem soluções, mas não procuram informações que as ajude a entender essas soluções? Onde os 4 homens nos ensinam sobre isso? Eles viram um obstáculo e eles não desistiram, né? Eles buscaram uma solução. Eles podiam se deparar com aquele obstáculo e desistir. Voltar, poxa, não deu. Mas eles buscaram uma alternativa porque eles tinham aquilo na mente de que eles iam levar o paralítico até Jesus, e eles não desistiram, buscaram solução, provavelmente tiveram que pegar alguma corda, né? Como é que você vai subir? E eles saíram buscando. É o único lugar que dava para passar, né? Eu acho que é isso, né? A gente não deve se deparar com os obstáculos, né? Isso serve até pra gente mesmo. No nosso dia a dia, às vezes a gente enfrenta alguma adversidade, às vezes muita gente desiste, né? Volta atrás, não, isso aí isso é complicado. Eu acho que quando a gente vê além, né? A gente consegue ver além. Acho que foi isso que eles fizeram, eles viram além. Eles já viram o paralítico curado. Então você, quando tem essa visão além, nada te para, nada te paralisa. Você continua, acho que foi por aí. Amém. Verdade. Mais alguém? Dizendo, na palavra de dizendo que tinha muitas pessoas, tínhamos gente na porta, do lado de fora, possivelmente tinha gente olhando pela janela. Então eles tiveram que entrar por trás da casa. O acesso com certeza devia ser muito mais difícil por onde eles entraram, e mesmo assim eles arrumaram uma solução e conseguiram vencer o obstáculo, como a Carla falou, né? Eles não se depararam com a dificuldade. A Carla pontuou agora muito importante. Eles já viram ele lá dentro, falou assim, você vai estar lá dentro. E talvez, posso não relatar, estou tentando entender, né? E talvez o paralítico deve ter pensado assim, eles vão desistir, porque é muito difícil, né? Os meus amigos vão desistir, eu entendo que eles possam desistir. E ele devia estar pensando assim, eles tendo que eles, amigos, não desistirem, a fé dele deve ter aumentado mais ainda e ser curado. Amém. Amém. Queridos, qual era a solução, ainda dentro dessa pergunta, né? Qual era a solução do problema? Só para a gente entender bem o que eles fizeram, como os irmãos falaram. Qual era a solução? Ele deixar de estar paralítico, ele se curar, né? Não, eu digo a solução para o paralítico. Qual que era? Era Jesus. Jesus, isso mesmo. Mas ali, diante dessa solução, se apresentaram as dificuldades. Mas eles, como os irmãos falaram, o irmão Henrique também agora apontou, eles não ficaram paralisados, senão eles iam se assemelhar com quem, se eles se paralisassem?
com o paralítico. O irmão agora foi. Então eles estavam ali numa missão de Deus, né? De avançar um que é paralítico. Olha, aquele que precisa avançar um que é paralítico não pode paralisar. Então eles foram cumprindo a missão deles através do quê? Buscando o que a irmã Carla falou, os irmãos falaram de maneira geral, irmão Vandes, irmã Flávio, buscando as alternativas, buscando, vamos dizer, até o material, como a irmã Flávia falou, cordas, etc. Ou seja, eles foram, através de informações também, montando, né, estruturando o planejamento para que viabilizasse chegar na solução. Então Deus, ele vai nos dar, quando nós buscarmos, né, estivermos no propósito, ele vai nos dando esses elementos que é como um mosaico, e aí a gente vai montar um planejamento para uma execução de fé, que vai dar grande... Irmão, a vitória foi tão grande, que não foi só o paralítico ir para casa, não. Ao longo desses séculos de palavra de Deus, essa palavra está aqui. Hoje mesmo a gente leu sobre ela. Olha o testemunho. Isso. Verdade. Olha que coisa grande, irmão. Quantas famílias, quantas pessoas não foram curadas através dessa palavra de Deus que aconteceu e eles fizeram parte, foram realmente os cooperadores de Cristo nessa situação. Então, o que eu gostaria que vocês visualizassem também, antes da gente avançar para a próxima, só para finalizar, me respondam aí, quem é que traz do alto, de acordo com a vontade de Deus, né? Recebe a vontade de Deus e traz do alto alguma coisa aqui na terra, no chão, no solo. Quem faz isso? Vai lá no céu, pega alguma coisa que Deus falou, uma execução e traz na terra. Quem é que faz isso? Espírito Santo. Sim, mas também tem os anjos, não é? Os anjos, sim. Então, estes homens, eles foram como o quê nessa história? Irmão, a nossa chamada é para coisas grandes, coisas lindas do Senhor. Da gente estar numa posição, eles não são anjos, entenda, mas foram como? Porque eles fizeram o papel de descer do alto, porque foi Deus mesmo que colocou no coração dele de fazer essa estratégia e trazer do alto, na presença de Jesus, o paralítico. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos, outra perguntinha aqui, queridos. Foi muita perseverança dos 4 homens para subirem a um telhado, né, e descerem o paralítico. Isso aí é como o irmão Wanderson falou também. É inegável, irmão. O irmão também falou, o Henrique, né? Já conhece. Como é difícil você manobrar alguém que está desmaiado, etc, né? Foi muito esforço, muito, né? Tá bom, mas aí vem o seguinte, o que se aprende com essa situação, irmãos? Foi muita perseverança. O que se aprende com essa situação? Que vale a pena a gente não desistir, né? Mesmo diante das dificuldades, quando você... E dá até para completar em cima do que eu ia falar, quando o Henrique falou, acho que as coisas nessa dinâmica, elas foram se encaixando, né? Desde o comecinho lá que a Thaís falou. Quando o irmão Henrique falou, por exemplo, que os amigos não desistirem, porque realmente quando você está paralisado com alguma coisa, quando a gente está sofrendo, né, com algum problema e a gente se apega nos amigos, a coisa que a gente mais quer é que eles não se paralisem, porque a gente sabe que se eles não empurrarem a gente não vai. Então isso que ele falou é muito importante, e aí vai exatamente o que o Ricardo perguntou agora, a gente não pode desistir, né? Você tem que ir até conseguir, porque se você desistir... Você não pode olhar para as circunstâncias. Você tem que atravessar isso aí até Jesus, né? O foco era ele, e sabiam que só Jesus podia curar, então ele não desistiu. Ricardo? Sim, fala, irmão. Ano passado, um amigo pessoal da família, né, meu, da Marina, ele teve problema, ele é cristão e tal, ele teve problema com a esposa e separou. Que pena. E aí, a esposa dele, ela teve relacionamento com 3 pessoas. É mesmo?
do casamento com amigos dele, com pessoas que eram conhecidas. Ele falava, né, Henrique, eu era eles, mas eles não eram meus amigos. Mas enfim. E aí um dia, eu estudo muito de madrugada, tal, anos eu faço isso de madrugada, Deus me tocou de conversar com ele. E eu chamei ele no WhatsApp. E aí, ele estava indo cometer um suicídio. É mesmo? Misericórdia. Sim. Ele contou isso para um monte de gente. Ele postou isso até na rede social. E aí teve várias pessoas que começaram a orar por ele. E eu comecei a conversar com ele e Deus tocou no meu coração de falar algo em relação a não desistir dos seus sonhos. E eu falei para ele que o maior sonho da nossa vida é para que a gente seja duplicador daquilo que Jesus pregou, né, que é falar das boas obras, tal, ser instrumento na mão de Deus. Eu falei para ele que ele, independente da situação que ele estava passando, ele era um instrumento na mão de Deus. Né? Porque eu comecei a falar com ele, comecei a falar. E aí Deus chegou para mim e falou assim, ó, hoje ele estava querendo, antes dele cometer isso, Deus tocou no meu coração, conversando, eu comecei a filtrar e Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus. E aí Deus falou que assim, agora é responsabilidade sua. Daqui para frente é responsabilidade sua. E eu comecei a fazer um trabalho com ele, de conversar, de ajudar ele. E aí, outro dia, ele mandou uma mensagem, postou e falou assim, ó, obrigado, meu amigo, por não ter desistido de mim. Glória a Deus, que benção, irmão. Olha aí. A palavra, meu amigo, pesou muito forte. Imagina. Porque ele é irmão de amigo meu pessoal também, né? Ele, através do meu amigo pessoal, ele falou, pô, eu te apresentar meu irmão, a gente se tornou amigos em comuns. E ele falou que, por incrível que pareça, por mais difícil falar uma coisa dessa, a família dele falava que ele era fraco por fazer isso. Não entende a situação da pessoa, entendi. Não entende a dimensão, como o inimigo age nesse momento, né? E aí eu essa assim me fala assim, quanto que você me ajudou, cara, o quanto você continua aí. Não acabou ainda. Porque o inimigo está rodando 24 horas, né? Mas então, Deus dá a gente tem uma vitória. responsabilidade, como você falou, Ricardo. Esses 4 amigos, eles escreveram uma história na vida de milhares e milhões de pessoas na humanidade até hoje. Glória a Deus. Olha o quanto essas pessoas impactaram pessoas ao longo dos séculos. Verdade. Amém. Glória a Deus. Não desiste dele não, irmão Henrique, que o Senhor vai dar vitória para vocês dois, hein? Mais uma pergunta, com certeza. Mais uma perguntinha aqui, queridos. Por que Jesus curou o homem dos pecados antes de curar o corpo? Conforme o verso 5, né? Ali na meditação. Primeiro ele falou o quê? Primeiro os teus perdoados estão os teus pecados, né? Então por que Jesus curou o homem dos pecados antes de curar o corpo? Né? Por que vocês acham? Porque o mais importante era a salvação da alma dele, né? O principal que vai ser o espiritual. O principal nunca vai ser o material, nem o terrestre, que é verdade, né? É verdade. Em segundo lugar, ele queria se revelar como Deus, mas estava difícil, né? Porque o povo era muito incrédulo, os escribas de Pai de Deus eram bem religiosos, né? Ele queria se revelar como Deus. Mas aí quando ele fez o milagre, eles ficaram espantados, né? Engraçado. Quando ele tentou se revelar como Deus, eles não entenderam. Mas quando ele perdoou o pecado, aí eles começaram a ficar confusos, né? Então, são as várias facetas de Deus, né? E eu creio que Deus ele continua querendo fazer isso no nosso meio. Nós somos os provocadores de milagres. Amém. Nós somos aqueles que vamos pegar e vamos dar continuidade aos milagres da Bíblia. Deus conta conosco. E de vez em quando vai ter que fazer mais força do que o comum. Vai ter que fazer muita força. Mas vai valer a pena, porque no final vai valer a pena. É verdade. É como se Jesus tivesse falado antes assim, né? Vocês não entenderam, vocês ainda estão duvidando, vocês não viram nada ainda, eu vou curar ele na frente de vocês. É verdade. Do íntimo, né? Vocês não viram nada do poder de Deus sobre a minha vida.
E aí a palavra de Deus, né, o nome de Deus foi glorificado após a cura. Amém. 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 Ô, irmão Ricardo. Sim, querido, fala aí. Eu creio que Deus, ele quer que a gente olhe para o câncer com o mesmo sentimento quando a gente olha para o resfriado. Porque para ele é a mesma coisa. Não tem grau de dificuldade. A gente é que fica nas nossas conjecturas humanas, tentando fazer, vai ter mais 10 anos de vida então, né? Sobrevida mais 15 anos, tomar um remédio e tal. A nossa fé tem que ser essa. Resfriado e câncer é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Só mais uma colocação aqui, querido, dentro dessa pergunta. Mais uma pergunta para os irmãos pensarem e falarem o que acham, né? Pode-se ter alvos grandiosos fora da gente, sem ter alvos grandiosos dentro do coração? Difícil. Deus olha o coração. O que ele tratou primeiro ali no paralítico? Foi a alma dele. O interior, né? A gente chama coração. A alma. Tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Amém. Verdade. Porque dele procedem as saídas da vida. Então, o paralítico ganhou um brinde, que foi a carne. Verdade, irmão. Verdade. E às Jesus vezes deu o principal primeiro. E às vezes aí não fica claro, né? Mas às vezes uma coisa está ligada à outra. Então primeiro precisava acertar uma área para depois a outra área, né? Aí não ficou claro, mas muitas vezes isso só acontece, porque uma área reflete na outra, né? Então se há uma paralisia no coração, essa paralisia vai se manifestar em alguma área da vida da pessoa. Na dele era física. Mas a gente tem que ter isso em mente. Pecados paralisam a vida das pessoas. Paralisam setores inteiros, paralisam avanços. Então, primeiro Jesus tratou pecados, né? Curou ali de um problema que era do interior, do íntimo. Era a causa, né? E depois ele tratou daquela coisa que é visível ao homem, mas o que estava no interior era muito profundo, e Jesus estava vendo tudo aquilo ali que precisava de cura também, né, irmão? Mais uma perguntinha aqui, queridos. De acordo com o verso 5, aquele verso chave, né, que a gente meditou sobre ele, o que moveu Jesus a fazer um milagre na vida do paralítico? De acordo com o verso 5. Quer que eu leia o verso 5? Lê, por favor. Eu vou ler o verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então, de acordo com esse verso, né, o que moveu Jesus a fazer um milagre na vida do paralítico? A fé, né? Mas você reparou a fé assim em si? O que aconteceu com essa fé? Porque de repente passa alguém na nossa frente na rua, a gente não conhece, é uma pessoa cheia de fé. Passou ali. Eles fizeram algo diferente, né? Demonstraram a fé por algo diferente que os outros. Não sei, eu acho. Amém. Com atitudes. Eu não consigo ver o paralítico voltando com os 4 telhados de volta. Não tinha como, com a atitude daquela ali, não tinha como sair dali com a paralítico de volta pelo telhado. Não tinha mesmo. Então podemos dizer, irmãos, com as palavras dos irmãos, que Jesus foi movido por ter visto a fé neles? Sim. Eles externalizaram através de atos notórios, né? Que eles tinham fé. Eles creram que Jesus iria curar. Então foi mais do que uma atitude interna, que a pessoa diz que tem fé, mas ela não demonstra essa fé em atos, né? Verdade. Próximo com as pessoas. Então foi essa demonstração de fé que Jesus percebeu que eles tinham eles
criam que ele ia ser curado. Amém. Essa cura do paralítico foi um processo, que realmente com a fé dos amigos, aumentando a fé do paralítico, quando eles viram, né, toda essa dificuldade que eles fizeram para colocar ele lá dentro, e o final desse processo foi a cura. O final, a última coisa que aconteceu, que Jesus mostrou e deixa como um grande exemplo, que né? Ela teve 3 cânceres. E Jesus falou para ela, Deus falava para ela, ela falava isso para a gente, bem transparente, que Deus não ia curar ela do câncer. E ela falava isso. Não é que ela não tinha fé não, tá? Ela tinha muita fé. Que aquele processo não terminava com a cura, não era o final do processo. O final do processo era a luta que ela teve, ante a doença, que ela fortaleceu a família inteira. Não foi a cura, não era a cura, era a luta que ela teve. Quantas pessoas ficaram fortes vendo ela lutando, sorrindo, feliz, brincando, mediante de um processo de 3 cânceres, um atrás do outro. Que luta, hein? Às vezes o testemunho de uma pessoa é mais forte do que o milagre em si, né? Sim. Eu tive uma experiência de uma colega minha lá da DH, eu compartilhei isso com os irmãos, que ela perdeu uns 5 anos. No final de semana, o garoto fez natação no sábado, dormiu com febre, levou no pronto-socorro, na madrugada ele faleceu. E aí todo mundo foi ao cemitério e eles voltaram impressionados, porque ela que estava consolando a todos que chegaram lá. Alguns que não conhecem Cristo, eu acho que a religião dela, a pessoa chegava lá, ela consolava. Então isso marcou bastante, né? Como ela mostrou fé, ela tinha aquela fé de um desígnio de Deus. Agora ela está grávida novamente, está vendo uma outra criança. Glória Mas esse testemunho foi lá pessoalmente para falar com ela, porque isso eu falo para todo mundo, né? Como é que a fé dela foi impressionante, que deixou todo mundo atônito. Teve um professor que falou assim: ela já está paralisada, mestre. A pessoa fica meio. Eu falei: não, porque ela conhece Jesus, professor. Jesus dá essa fé à pessoa de crer que aquilo ali é um desejo dele e se conforma. Coisas que uma pessoa que não tem Jesus ficaria completamente desesperada. Amém, querido. Eu passei por uma situação semelhante, irmão Maurício, no velório da minha mãe. Tava todo mundo assim arrasado, vieram parentes de longe, todo mundo arrasado. E eu que recebia desse jeito, um sorriso. A pessoa está com o Espírito Santo, ele consola, né? Nos consola e ainda consola os outros. Querido, só 2 pontos que eu queria colocar aqui para a gente não perder isso, que isso é tão importante. Inclusive nesses momentos de dor, a fé é o nosso sustentáculo também. Guarda isso, tá? Mas além disso, eu queria que os irmãos percebessem que quando Jesus vê a fé, né, em nós, né, qualquer área que estava paralisada, ela volta a andar. Né? O que precisa Jesus ver ali na nossa vida, para aquilo ali, é a fé. Porque quando ele ver a fé, aquela área vai voltar a andar. Outra coisa que eu queria que você percebesse e meditasse sobre isso, é que o paralítico, irmãos, o maior, claro, aquelas obras foram grandes para os homens, né? Eles levarem o paralítico para cima e tal, muito grande, muito tremendo. Não é à toa que comentamos aí ao longo de todos esses séculos, essa palavra tem sido pregada, né? A fé deles tem fortalecido a nossa fé. Mas se a gente olhar pelo lado do paralítico também, irmãos, foi muito forte. Porque para ele a única coisa que ele tinha para se pegar, os amigos dele podiam segurar a maca. Ele não podia segurar nada, irmãos. Ele só se segurou na fé. Então,
Se um dia você se sentir assim por algumas circunstâncias ou uma reunião de circunstâncias, lembre-se que ainda que você esteja impedido de fazer as coisas, impedido pelas circunstâncias, situações, se apegue na fé. Se apegue porque aquela fé vai induzir pessoas a te ajudar, vai induzir que situações, estratégias venham à tona, pessoas tomem providência, tudo aconteça para que você possa voltar para a presença do Senhor Jesus e Ele vê a sua fé, porque Ele viu a fé de todos eles ali, dos 4 e do paralítico. A palavra de Deus diz que Ele viu a fé deles, né? Então de todos, porque como eu já disse, o paralítico poderia pedir para não ser içado até o telhado e etc. Não, vamos até aqui, a gente fica tentando esperar aqui fora, a hora que ele sair vocês cercam para ele passar na minha frente. Não, ele não pediu nada disso. Ele foi na mesma fé. E ele só tinha uma coisa, novamente falando. Lembre disso, para se pegar, a fé. Amém, queridos? Amém. Vamos orar então em cima dessa mensagem, dessa palavra, queridos? Eu peço ao irmão Henrique para poder estar orando e fazendo essa oração final, se possível, e agradecer a Deus, né? E depois vamos levantar os pedidos de oração, tá bom, querido? Oremos então? Amém? Pode ser, irmão? Oremos. Sim? Amém. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, nessa ceia que tu preparaste para Glória a Deus. Maravilhosas. Te agradecemos pela vida de cada casa que está presente aqui na célula. Amém, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um que também não pôde estar presente nestes dias. Amém, Pai. Agradecemos por tudo que tu tens feito, Senhor. Te agradecemos pelas portas de oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém. Te agradecemos, Senhor, estar protegendo as nossas vidas através dos bênçãos, fortalecendo a nossa vida. Com Deus, dando, Senhor, meu sono a cada dia na nossa mesa, para que nunca não faltasse. Amém. Pai, mas nós te agradecemos muito mais por conhecer-te a ti, Senhor. Amém. Intimidade e reconhecer que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, e através de nós muitas pessoas serão impactadas para conhecer a palavra e te conhecer. Glória a Deus. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Irmão, pode pegar a canetinha. Pedido de oração, queridos. Alguém quer levantar um? Eu só quero agradecer, né? Amém. Eu conversei com o Ricardo, né? Essa semana, quarta-feira, meu filho caiu da escada aqui. Ele rolou a escada de cima até lá embaixo, mas protegeu ele, né? Amém. Estava muito pouco, né? Graças a Deus, minha esposa, nós fizemos um atendimento online com ele, e ela fez algumas perguntas e tal, e ele não estava sentindo nada do que ela falou. Minha esposa também da área de saúde, procedimentos para verificar, mas foi um livramento. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Ricardo, né? Deus tem sempre guardado a vida do nosso filho. Verdade. Nossas vidas. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas alguém quer fazer algum pedido? Irmão Marcos, tem que ligar o microfone. Eu quero fazer um pedido, sim. Pedido. Sim, pode falar, irmão. Eu queria fazer um pedido para que nós possamos orar em prol de uma conversa que eu tive hoje com o Ricardo, né? Eu e ele tivemos uma conversa para que Deus Deus possa estar à frente do que eu tive com o Ricardo. Eu queria que a senhora pudesse orar. Deus sabe o que é, o Ricardo sabe o que é. Deus conhece nossos corações e Deus possa abrir. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela cura repentina do Heitor, né? Glória a Deus. O jeito que a doença veio, ela foi embora. Agradecer muito aos irmãos também, todos os irmãos da célula que ajudaram muito na oração.
Eu queria agradecer também a Deus porque eu estou me sentindo muitíssimo bem. Glória a Quero Deus. agradecer ao Ricardo. O Ricardo esteve lado a lado comigo nessa lição aí. Nada, querido. Glória a Deus. Leões que Deus mandou. Glória a Deus. E eu quero colocar diante de Deus, eu falei com o Ricardo já em off, né? Sobre o propósito da que é a venda da nossa casa, a gente tem uma casa de Jacarepaguá à venda. E a gente decidiu que realmente a gente quer comprar aqui e a gente consiga vender a casa o quanto antes para poder comprar aqui. Amém. Sim, irmão. Amém, irmã. Amém. Irmã Carla falou de agradecimento também, irmã Carla? Quero agradecer pela nossa vida, pela vida das nossas filhas, por tudo que está acontecendo de bom. Amém. Não tem nada. Deus tenha abençoado, gente. Irmãos aqui, muita gente fazia cena aqui uma televisão Globo, uma reportagem dizendo que o Brasil já é o segundo número de mortes pela Covid. Então, assim, eu acho que é um dito que a gente tem que fazer sempre, porque realmente para Deus é misericórdia do país. Amém. Amém, verdade. Mais alguém? Ô, Ricardo, Sim, querido. sobre o Covid, nós temos muitas pessoas que são de hospital, conhecido diretor de hospital, e assim, a verdade que está vindo à tona é que muitos setores de hospital, eles já estão com um número muito reduzido de pessoas internadas. Certo. Então, assim, também particular, né? Isso aí, muitas pessoas, muitos leitos não estão sendo mais ocupados, então Deus tem feito... Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Verdade. Eu também, tá? O hospital público está diminuindo bastante também. Graças a verdade. Deus, que bom. As cidades que a gente agora está sofrendo mais, né? Isso aí. É. Irmã Flávia, algum pedido? Oi, eu pedi pela saúde da minha família. Saúde, né? Pedir pela saúde de todos que estão nos hospitais, né, precisando da cura, Sim. da cura do coração, da cura física, mental, material. E pedir pelos nossos trabalhos, né, que Deus continue nos sustentando, que Deus continue abrindo as portas para nós, que a pandemia acabe logo. Amém. E que a gente possa abraçar todos. Amém, irmã. Eu também quero pedir Vai. pelo nosso país, porque está começando a abrir tudo, né, de novo, então eu queria pedir ao Senhor que abençoasse essa abertura para que todo mundo fique seguro, para que essa pandemia não volte a aumentar demais, para que a gente consiga sair logo dessa situação. Amém. Irmão Wanderson, algum pedido? Oi. Ah, sim, irmã, pode falar. Desculpa, eu também quero agradecer que eu tinha pedido há umas semanas atrás sobre uma decisão no trabalho que eu ia ter que tomar. Sim. E assim, Deus direcionou da melhor forma, graças a Deus. A coisa fluiu. Glória a Na Deus. decisão difícil que a gente tinha que tomar. Mas assim, foi da melhor forma, não teve briga, não teve confusão. Simplesmente a decisão foi tomada e aconteceu. Amém. Então, assim, eu estava preocupada como isso ia acontecer, mas Deus direcionou tudo e foi bênção. Que bênção. Quero agradecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só agradecer a Deus por tudo, né? Ele nos concede nos livros, só agradecer enquanto. Amém. Amém, Pai. Obrigado. Amém. Alguma irmã de fé aí quer fazer a oração de agradecimento? Depois eu vou orando depois junto, né? Com os pedidos de oração? Já não orou para agradecer? Antes? Hã? O irmão Henrique? Não, mas é bom, para fazer um agradecimento, né? Por todas as coisas boas que Deus tem feito por nós, né? E aí depois eu entro orando aí. Tá, posso ser eu. Tá bom, querido. Então tá. Vai firme. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, todo-poderoso, Pai
Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nome santo do teu Filho amado, Senhor. Amém. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos concede. Agradecer por podermos ter o privilégio de estar reunidos, falando da tua palavra, aprendendo de ti, relembrando esse caso que aconteceu há 2000 anos atrás, caso em que faz uma temática que reforça a nossa fé e mostra para nós que o esforço em ti não é em vão, o nosso trabalho em ti não é em vão, nós sejamos perseverantes, que possamos continuar a refletir. E queremos também, Senhor, te agradecer por tudo, pela nossa vida, por nossa saúde. Amém. Pela vida que o Senhor concede sempre, todos os dias, pelo dom de cada dia que o Senhor nos dá. Amém. Senhor, e pela sua palavra, por tudo. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente, os que não puderam estar aqui, cada um de nossos familiares. Pedimos a tua bênção, poderosa, e abençoa cada pedido de oração que foi feito. Amém. Todo mundo a gratidão por tudo aquilo que nós falamos aqui, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome santo do teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Glória a Deus. Amém. Pai Celestial, unindo a minha fé com a fé do irmão Wanderson, Pai, na mesmo espírito de gratidão de todos os irmãos. Nós viemos aqui, Pai, não somente para te adorar, não somente para te buscar, não somente para ouvir de ti, nos submeter ao Senhor, mas para te agradecer também, Pai. Somos muito gratos, Pai, pela vida do Pedro. Quantas pessoas caem de escada e perdem a vida ou ficam com graves sequelas, Pai. Mas a tua mão poderosa não permitiu que esse mal chegasse, Pai. E foram pequenas os hematomas ali diante da gravidade, Pai. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos também, Pai, por essa enfermidade ter ido embora, saído, assim, repentinamente do Heitor, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos também aí, meu Deus, que o Senhor venha livrar de todo o mal e ajudar aí o irmão Henrique, Pai, nessa situação que ele apresentou, que venha ser feito tudo sob a tua vontade, Pai, debaixo da tua direção, e que nenhum mal, nenhum empecilho que venha, nenhum laço, nenhum embaraço venha acontecer, mas só a tua vontade. Livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos aí também pelo irmão Marcos, Pai, que já tem sentido uma melhora, meu Deus. E também nós te pedimos pela vida dele, da irmã Raquel e Heitorzinho, né? Que o Senhor abençoe eles, meu Pai, com a venda da casa, para que eles possam adquirir o imóvel, Pai. Meu Deus, da mesma forma, com o mesmo poder que o Senhor tocou para que ele, na pandemia, Pai, mesmo nesse período, conseguisse uma porta de emprego, também, né, o Senhor não é preso às circunstâncias, nós sabemos disso. O Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, é o Deus dos impossíveis. E nós também, nessa mesma situação, te pedimos que o Senhor venha fazer com que essa casa seja vendida e que eles possam ter o recurso necessário para dar uma entrada no imóvel, pagar esse imóvel. E nós te pedimos, Pai, além disso, mais ainda te pedimos por ele no mesmo amor, que o Senhor, na hora do negócio que eles forem fazer nesse apartamento, venha abençoar, que eles venham a pagar um preço não somente justo, mas que os favoreça em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço também pelas vidas, Pai, dos irmãos, famílias. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, pela vida da irmã Carla, irmão Maurício, as filhas, Pai. E te agradecemos pelo Senhor estar dando tempos de alegrias, de paz, de refrigério, Pai. Meu Deus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia com relação a essa enfermidade que aí está ainda, tenha misericórdia com relação ao equilíbrio, à estabilidade, não somente econômica, mas também no âmbito das autoridades do Brasil. Venha tocar e convencer, meu Deus, venha dar sabedoria a todas as autoridades constituídas, ó Pai,
Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia do país, Pai, da nossa nação. Nós te pedimos também, Pai, pela saúde da nossa família, que o Senhor continue protegendo as nossas famílias, Pai. Meu Deus, também te pedimos, meu Pai, pelas pessoas que estão nos hospitais, nos presídios. Meu Deus, quantos trabalhos evangelísticos tem nos presídios, Pai. E quantas pessoas são irmãos nossos que aceitaram dentro da cadeia, mas aceitaram mesmo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estão lá dentro ainda cumprindo o que tem que cumprir, Pai. Nós não te pedimos só por estes irmãos, mas por todos que estão também encarcerados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, pelos trabalhos das famílias, que o Senhor continue com a tua mão poderosa nos protegendo, nos prosperando, afastando prejuízos, perdas de nós, Pai, e nos trazendo oportunidades, Pai, de trabalhos para que possamos continuar, meu Deus, prosperando, ainda que nessa situação que ainda se encontra o Brasil e o mundo, Pai. Meu Deus, nós te pedimos também que o Senhor abençoe o nosso país nesse momento de reabertura, Pai. Que seja feito um planejamento, que seja de forma ordenada, meu Deus. Meu Deus, toca no coração das autoridades para que não tenham vieses que venham a danificar a saúde da população e nem a saúde do equilíbrio da nossa nação, Pai. Mas que tomem decisões baseado na justiça, no que é bom para as pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa a abertura do nosso país, que não haja mais uma reincidência, uma nova onda dessa pandemia no nosso país, Pai. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, e aliás, te agradeço, Pai, juntamente com os irmãos, pelo Senhor ter ajudado a irmã Raquel, onde ela tomou decisão difícil e as coisas correram bem, foram bem. Louvado seja o Senhor que nos guarda, nos protege, Pai. Também, Pai, nós te agradecemos por todos os livramentos que o Senhor já nos tem dado, Pai. Em todas as áreas, meu Deus, coisas que sabemos e coisas que não sabemos, mas que o Senhor nos está protegendo. Pai, eu faço um pedido especial por todos os casais da nossa célula, Pai. Que o Senhor mantenha uma chama de amor assim muito intensa e um desejo, Pai, muito forte em cada um de nós de cumprir o ministério de cuidar bem da sua família. Porque aquele que não cuida dos seus não pode cuidar dos que não são seus, né? Aquele que não cuida daqueles que são da sua própria família é pior do que o infiel e negou a fé, Pai. A tua palavra mesmo diz. Mas que nós, muito pelo contrário de cuidar por obrigação, que nós venhamos a cuidar por amor, que nós venhamos a cuidar, Pai, por um tenro carinho no nosso coração, por cada um dos nossos familiares, ainda que eles sejam pessoas ditas difíceis, Pai. E eu te peço que o Senhor coloque uma unção de amor sobre cada um de nós, e que não somente, meu Pai, os casais, mas as pessoas das famílias, que ainda que são ditas difíceis, nós consigamos alcançá-las com o mesmo amor, Pai. E esse amor derreta todo tipo de cadeia, todo tipo de mal, porque o Senhor é Deus, o Senhor é amor, e contigo nós venceremos. Nós te pedimos, guarda os casamentos, os casais, nessa união, Pai, bíblica, onde é dito que o cordão de 3 dobras não será rompido facilmente. A terceira dobra é Jesus, Pai. E nós e Jesus juntamente não vamos perecer. Nós te pedimos, Pai, que sempre estejamos unidos, Pai, nessa mesma fé de lutar pelas famílias. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor tome cada família em suas mãos. Pai, acampa os teus anjos ao redor, e aquele que ama a Deus diz assim: Senhor meu Deus. Diga com fé: Senhor meu Deus. Pode colocar diante de mim paralíticos, porque eu pela fé os levarei à tua presença, e isto para a tua glória, e porque eu creio que na tua presença há perdão de pecados
em milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês, hein? Ó, que saudade. Queria dar um balãozinho para cada um aí, ó. Toma, pega aí, ó. Soltou.